Falar sobre quantidade de movimento. Aula. Apostila número 2, aula 18 e 19. Então, essa aula comenta sobre quantidade de movimento e impulso. Vamos verificar o que a gente precisa saber para estar resolvendo esses exercícios que constam nessas atividades. Então, quantidade de movimento. Primeiramente, quantidade de movimento é uma grandeza que representa o estado de um objeto em determinado tempo. É uma grandeza vetorial. E para determinar essa quantidade de movimento, é só pegar a massa vezes a velocidade. A unidade medida da quantidade de movimento, é só a gente observar aqui a massa, é em quilograma, velocidade é metros por segundo. Então, a quantidade de movimento vai ser quilograma metros por segundo no sistema internacional. Então, a quantidade de movimento é uma grandeza vetorial, então nós temos que prestar atenção quando estivermos fazendo operações com a quantidade de movimento em relação à direção e o sentido que ela vai influenciar nas determinações. O impulso de uma força constante. O impulso de uma força constante, como que eu determino o impulso da força? Vou pegar a força vezes o tempo que essa força atuou. A unidade de medida. A unidade de força é Newton. A unidade de tempo é segundo. Então, a unidade de medida do impulso vai ser Newton por segundo. Essa fórmula é bom a gente prestar atenção, que eu só posso calcular o impulso utilizando essa fórmula se a força que estiver atuando em determinado corpo for constante. Se essa força for variável, não posso utilizar isso daqui. Tenho que calcular, tenho que determinar o meu impulso através da área do gráfico de força por tempo. Então, a área é numericamente igual ao impulso. Teorema do impulso. Teorema do impulso diz que a variação da quantidade de movimento, que seria a quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial, é igual ao impulso. Então, o impulso da força resultante é igual à variação da quantidade de movimento. Nessa aula, precisaremos fazer algumas operações com vetores, entre elas, subtração de vetores. Então, existem duas maneiras de subtrair vetores. Então, eu tenho vetores V1, V2. Eu quero calcular o meu vetor VD. Quem é o meu vetor VD? É o V1 menos V2. Primeira possibilidade. Eu copio o meu V1. Então, uma subtração, eu posso expressar essa subtração através de uma soma. Então, V1 menos V2 é igual ao meu V1 mais o oposto de V2. O que significa o oposto de V2? V2 está apontando para cima, o oposto dele vai apontar para baixo. Então, esta subtração pode ser realizada através de uma soma vetorial, desde que eu lembre que esse vetor V2 eu tenho que inverter o sentido. Aqui eu faço a soma vetorial normal, então o meu vetor VD, que se obtém a partir do cruzamento aqui, ó, dos tracejados, que são linhas paralelas aos vetores, eu obtenho VD. Outra forma é colocar V1 e V2 com a mesma origem. Então, V1 menos V2 é um vetor que termina em V1. V1 menos V2 é um vetor que inicia em V2 e termina em V1, tá bom? Então, eu posso resolver essa diferença de vetores desta maneira ou desta maneira. E quando eu optar por esta maneira aqui, então vou verificar um triângulo. Eu obtive graficamente o vetor, mas eu precisarei calcular. E como que eu vou calcular esse vetor? Tendo em mãos a medida deste ângulo, então nós vamos usar a lei do cosseno, que diz que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes B vezes C vezes cosseno de A. Onde que essas informações se encaixam aqui? Quem que é o A? É o vetor que está no lado oposto ao ângulo. Então, se nós tivermos esse ângulo aqui, que eu vou chamar de A, então quem que é o A? O VD. Então, aqui ia ficar VD ao quadrado. E quem é esse B e esse C? São os outros dois lados do triângulo. Então, ficou
V2 ao quadrado mais V1 ao quadrado menos 2 da fórmula vezes B vezes C vezes o cosseno do A. Vamos aplicar essas informações agora. Então, temos lá, exercício número 2. Determine o valor da variação da quantidade de movimento do corpo C de massa MC, nos casos a seguir. Então, variação da quantidade de movimento é a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. E lembrando que a quantidade de movimento é a massa vezes a velocidade. Sempre que os vetores estiverem na mesma direção, o cálculo com ele se torna fácil, é só uma representação algébrica, só que eu só tenho que levar em consideração aqui o sentido. Então, QF menos QI, a convenção eu usei para o lado direito é mais, então eu sei que o meu QF é positivo e o meu QI vai ser negativo, que é a quantidade de movimento inicial, porque a velocidade inicial está para a esquerda, velocidade final para a direita, no sentido adotado aqui como positivo. Então, quantidade de movimento final vai ser a massa vezes a velocidade. A massa mc vezes a velocidade, que é 4. Menos da fórmula, ó, esse menos é esse menos aqui. Então, quantidade de movimento inicial é a massa, que é mc, vezes a velocidade inicial. Pela convenção de sinais, direita é positivo, esquerda é negativo. Então, fazendo aqui a operação menos com menos, a regra de sinais, então eu fiquei 4mc mais 3mc, 7mc. Sempre que os vetores velocidade ou quantidade de movimento tiverem a mesma direção, fica tranquilo para a gente determinar a variação da quantidade de movimento. No entanto, nem sempre estarão na mesma direção, como por exemplo aqui, direções perpendiculares. Então, como que eu vou fazer? Princípio básico primeiro, variação da quantidade de movimento é a quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial, só cria a operação vetorial. Então, nós vamos fazer lá. Então, eu peguei QF menos QI. Quem que é o meu QF? Ó? Um vetor na horizontal. Então, esse vetor na horizontal, QF, menos QI. Então, QF menos QI, eu posso fazer QF mais o oposto de QI. QI aponta para cima, o oposto dele vai apontar para baixo. Agora eu faço a soma algébrica. Esse é o meu delta aqui, a variação da quantidade de movimento. Faço assim, ou copio o meu QF, copio o meu QI. Quem que é o delta Q? QF menos QI, então começa no QI e termina no QF. Agora, analisando esse triângulo assim, esse é o QF, esse é o meu QI e esse daqui é o meu delta Q, QF e QI. Então, aqui é o ângulo de 90 graus, um triângulo retângulo, nós vamos usar Pitágoras, tranquilo. Então, ficou variação de quantidade de movimento ao quadrado, que é esse lado, é igual o QF ao quadrado mais o QI ao quadrado. A gente começa a substituir. Quem quer ir? É massa vezes velocidade, só que tudo isso ao quadrado. A massa mc ficou mc ao quadrado. Velocidade inicial, que é 3 ao quadrado, virou 9. Aqui é a mesma coisa. Eu estou pegando a quantidade de movimento final e levando ao quadrado. Quantidade de movimento final vai ser o mc vezes 4. 4 ao quadrado, 16. mc ao quadrado ficou mc ao quadrado. 9mc ao quadrado mais 16mc ao quadrado, eu tenho 25mc ao quadrado. Tira a raiz quadrada de 25 é 5, e raiz quadrada de mc ao quadrado fica mc, e tem que ser resolvido também tranquilo esse exercício. Exercício número D agora, entender. Então, temos dois momentos, onde eu tenho a velocidade inicial e a velocidade final de um corpo. O ângulo entre eles não tem a mesma direção, não é perpendicular, é um ângulo agora de 30 graus. Então, eu vou fazer a operação aqui para determinar a variação da quantidade de movimento, que é o ΔQ, o Q final menos o Q inicial, aqui eu fiz, ó, do mesmo jeito. Q final menos Q inicial, eu posso fazer essa operação através de uma soma, que é o Q final mais o oposto do Q inicial. Q inicial para cima, Q final, o oposto dele está para baixo.
fiz a soma, obtive aqui meu ΔQ, tá bom? Estou frisando aqui. Quando você está resolvendo, você escolhe ou desta forma ou da outra, o que você achar melhor. Então, aqui, aplicando a operação vetorial de subtração, eu peguei meu QF, o meu QI, coloquei na mesma origem, e o ΔQ vai ficar um vetor que termina no QF, começa no QI e termina no QF, porque eu fiz QF menos QI. Então, agora nós temos um triângulo, tá bom? Esse meu triângulo representa a quantidade de movimentos, ΔQ, Q inicial, Q final, eu preciso determinar quanto que vale esse cara. Então, vou aplicar a lei dos cossenos nele. Então, ficou o ΔT ao quadrado é igual a QI ao quadrado mais QF ao quadrado, menos 2 vezes QI vezes QF vezes o cosseno. Agora, sabemos que este ângulo aqui vale 30 graus, por isso que eu coloquei cosseno de 30. Vamos continuar nossa substituição. QIMC ao quadrado ficou 9MC ao quadrado. QF ao quadrado. QF é MC vezes 4 ao quadrado, 4 ao quadrado, 16MC ao quadrado. Menos 2 vezes QI vezes QF. Então, 3MC vezes 4MC dá 12MC ao quadrado. Só para você entender. Da onde saiu esse 12? Ó? É o 3 vezes o 4. Vezes cosseno de 30. Cosseno de 30 é a raiz de 3 sobre 2. A gente já pode cortar esse 2 aqui, ó, 2 embaixo, 2 em cima. Continuando a operação algébrica, então ficou 25 menos 12 raiz de 3, MC ao quadrado. Aí, o que eu fiz aqui? Eu coloquei, ó, esse termo tem MC, todos os termos têm MC, 9 mais 16, 25, MC ao quadrado, menos 12 raiz de 3, MC ao quadrado. Ó. Esse MC daqui ao quadrado, com 25 que vai sair daqui, vai ter o MC ao quadrado, coloquei em evidência. Se eu quiser tirar isso daqui da raiz, também posso. Então, a resposta seria, a variação da quantidade de movimento é igual a MC raiz quadrada